Eu separei aqui então um terceiro módulo para falar como se faz então o processo de cura dentro da evolução. Né? Se o processo de evolução é fazermos uma limpeza de tudo que nós temos enraizado, que é tudo que eu tenho que aprender, como é que nós fazemos essa cura? Né? Aí o processo de cura é entender como é que é a passagem para o mundo espiritual. Então eu criei todo esse módulo, que é o módulo de cura, para quebrar algumas crenças. Se você não quebrar essas crenças, fica muito difícil você navegar, você trafegar pelo módulo de evolução. O módulo de cura, basicamente, é você desfazer as crenças do mundo material e entender como é o mundo espiritual. Porque você vai vencer essa barreira daqui a pouco e vai viver consciente no mundo espiritual. Eu comecei a explicar dentro do terceiro módulo, que é o módulo de cura, ele começa assim: eu vim com uma mente vazia e tudo que eu sei eu aprendi pelo homem. Tudo que eu vejo foi feito pelo homem, toda a minha crença é baseada no que o homem fez. E esse módulo, então, ele tem algumas palavras, elas são típicas de uma nova linguagem, que é justamente para a gente mudar o vocabulário se quiser quebrar essa crença, que é a crença de que me ensinaram tudo sobre o mundo material. Então começa assim: a minha mente ela estava vazia. Eu fui aprendendo tudo que eu sei com meu professor, meu pai, meu vizinho, meu chefe, e tudo que está no meu mental, então, foi ensinado pelo homem. Tudo que eu vejo, tudo que eu acredito, tudo que eu falo, esse é o processo de projeção, é a minha projeção. A minha projeção, então, ela está baseada no que eu aprendi, que é diferente da tua projeção. Logo, para mim, a verdade é diferente da tua verdade, porque você teve outra linha de aprendizado. Quando eu falo, esse sou eu. Quando o outro fala, é ele, porque é justamente o que ele tem no mental. Na maioria das vezes, quando uma pessoa está falando com você, ela está falando dela, ela está falando no que ela acredita, ela está falando no que o mental dela tem, que é basicamente o que existe no mundo espiritual. Nós vimos que para o processo de cura, eu teria que entender como navegar, como trafegar nos dois mundos, que é o mundo material e o mundo espiritual. Então começa assim: a minha mente, ela só pode ter um caminho. Ou eu faço tudo que é para o mundo material, ou eu faço para o mundo espiritual. Quem é o mundo material? É tudo que o homem criou, é tudo que o homem fez. O que é o mundo espiritual? É tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. Então eu teria que entender assim: quando eu ajo de acordo com a minha mente material, que foi o que o homem fez, eu estou agindo de acordo com o meu ego. Quando eu estou indo para o encontro da natureza de Deus, eu estou indo para o meu mundo espiritual. Então a minha mente ela fica dividida entre o mundo material e o mundo espiritual, e com certeza o ego sempre vence. 99% das vezes nós estamos falando, fazendo tudo aquilo que é para o mundo material, que é o que nós vimos, e é para o ego. Mesmo porque para o mundo espiritual a gente não vê, né? Então é um outro método. Baseado nesse princípio da cura, eu teria que entender que tudo que eu vejo é do mundo material, é do ego, e aquilo que eu não vejo é do mundo espiritual, é de Deus. E eu tenho que fazer toda hora aquela pergunta: mas eu estou fazendo isso para o meu ego ou para o meu Deus? Né? Eu estou comendo isso, eu estou comprando isso, é para o ego ou é para Deus? Né? Quando eu tenho esse discernimento, eu começo a fazer algumas coisas para Deus, para o meu espírito, para a minha alma. Eu não posso fazer para os dois ao mesmo tempo, né? Um exercício que eu sempre dou é o prato de comida, né? Eu escolho o prato de comida que eu quero. Eu posso escolher um prato de comida para ser mais saudável, ou eu posso escolher um prato de comida que vai me adoecer. Eu posso olhar para o prato de comida e falar que essa comida é para matar a minha fome, ou eu posso falar que essa comida é para alimentar um corpo que tem uma alma maravilhosa. Então esse processo de identificar que
que tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu compro, se é para o meu ego ou para a minha alma, é um trabalho de mentes partidas, né? Porque tudo que eu vejo foi o homem que fez, é para o ego. Nesse processo de cura, então, o primeiro que tem que ser curado sou eu. Eu não posso ajudar ninguém com a minha visão que está no meu mental, que é a minha projeção. Sou eu que tenho que ser curado. Quando eu entender quem eu sou, quando eu compreender como é o mundo espiritual, talvez eu possa ajudar um pouquinho os outros. Então eu tenho que olhar para dentro. Olhando para dentro, é como se você tivesse um pedacinho de Deus, é como se você tivesse um altar dentro de você, é como se as respostas estivessem de você. É daqui que vai sair a conexão para o teu mundo espiritual. Então veja bem, nesse módulo de cura, eu tenho que desfazer algumas crenças. Se eu não tirar de dentro de mim aquilo que foi colocado na minha mente, que é verdade no mundo material, eu não abro espaço para entrar coisas novas do mundo espiritual, que é o meu processo de evolução. Os exemplos que eu dou é sempre assim: se você não limpar a tua geladeira, não entra comida nova. Se você não tirar um casaco do teu guarda-roupa, não dá para colocar um casaco novo. Então eu tenho que fazer uma faxina no meu mundo material, nas minhas crenças materiais. A primeira coisa, então, que eu tenho que entender é assim: pecado. Pecado é uma palavra muito forte, porque o pecado merece punição. E tudo isso aí vai gerar sofrimento, vai gerar ódio. Isso é do mundo material. Você tem que acreditar, se você acreditar que é filho de Deus, que Deus não peca, então você também não peca. Se Deus não fica doente, então você também não fica doente. Se Deus não sofre, você também não sofre. Se você acredita no sofrimento, no pecado e na doença, você não acredita em Deus. Porque senão você está acreditando que Deus sofre, Deus peca e Deus fica doente. Olha só que coisa interessante. O processo de cura, então, é entender que é o homem, que foi o ego que estabeleceu sofrimento, raiva. Isso não é de Deus. Então o processo de cura é você se curar. Como é que a gente faz isso? Pecado não existe. Existe um erro. E a pessoa cometeu o erro no momento que ela não sabia. Aliás, eu acho que aquilo foi a melhor coisa que ela fez diante da consciência dela. Então a gente vai desfazendo esse processo de sofrimento. O outro me fez sofrer, o outro me deixou triste. Isso não existe. Sou eu que sofro, sou eu que fico triste. Entender que o pecado é um erro e ele não precisa de perdão. O erro tem que ser corrigido. E assim, esse processo de cura, onde eu tenho que me curar, eu vou falando no terceiro módulo, né? Até eu começar a praticar ações, eu estar conectado, então, muito mais com o mundo espiritual. Eu penso, então, antes de fazer, antes de falar. Um resumo rápido, então. Na primeira parte eu falo sobre equilíbrio, alma, espírito, mente, consciência, evolução material. Na segunda parte eu falo sobre o processo de evolução. E agora na terceira parte, que é o módulo de cura, eu falo como a gente despertar e conhecer o mundo espiritual. Eu vou parar por aqui e vou deixar vocês refletirem um pouquinho nesse tema, tá bom? Eu vou ler um por um aqui e aí vocês vão refletindo e a gente, no final desse slide aí, pode sentir, né, qual o módulo tocou mais, tocou o coração, né? Relembrem comigo então, né? O primeiro slide, o primeiro tema que a gente falou sobre esse módulo, então tudo é voltado à cura. Ó, o módulo se chama cura. Cura é desfazer as crenças. Cura é a minha cura, eu tenho que olhar para dentro. Então, o primeiro slide falava assim: a origem da separação, a minha visão distorcida criada pela mente. Qual é o resumo dessa frase aí? Tudo que eu falo é o que está na minha mente. Tudo que está na minha mente foi o que eu aprendi. E tudo que eu aprendi pelo homem. Logo, eu só vejo, só falo tudo que me ensinaram, que basicamente é tudo relativo ao mundo material. Então, há uma
visão distorcida quando a gente fala de mundo espiritual, né? Então esse slide ele falou sobre a origem da separação, ou seja, aquilo que eu vejo e aquilo que eu falo, 100% do tempo é de mundo material. Está distorcido quando o tema é espiritualidade. O segundo slide a gente falou sobre o altar de Deus. Percebe-se o corpo como um templo, expiação e correção. Então, o altar de Deus. O livro fala assim, se eu sou espírito, segundo o processo da filiação, filiação é eu ter me filiado à família de Deus. Então, quando eu aceito que Deus é meu pai, eu aceito que eu sou filho de Deus. Esse é o processo da filiação, o termo que o livro usa. Então, se eu acredito na filiação, que eu sou filho de Deus, eu entendo que Deus está comigo. O que é a minha alma? A minha alma é o meu interno. Então, eu acredito que dentro da minha pessoa está Deus. O livro fala assim, imagina que então você tem um altar de Deus dentro do teu coração. É para lá que devem ir as suas orações. O processo de expiação, que é olhar para dentro, é olhar para dentro do altar de Deus. Aí você começa a se conectar com Deus. Lembre então que nós estamos falando de distorção do mundo espiritual para o mundo material. O primeiro é a origem da separação, eu não vejo o mundo espiritual. E o segundo é o altar de Deus, eu não vejo que Deus está dentro de mim. Isso é uma visão distorcida então da realidade material para a realidade espiritual. O terceiro ele fala sobre o curador, né? Quem é o curador? A nossa mente está agindo de acordo com o ego ou de acordo com o Espírito Santo? Bom, já devem ter ouvido falar pelo menos aí 50 vezes, né? Se a minha missão, se o meu objetivo é chegar ao Pai, o meu espírito tem que se aproximar do Espírito Santo. Que tal se o meu espírito fosse o Espírito Santo? Mas para isso, eu tenho que fazer as coisas para o meu espírito e não para o meu ego. A mente trabalha ou para o ego ou para o espírito. O que é que eu estou fazendo? Para quem que eu estou fazendo, né? Sempre fazer essa pergunta. E vou voltar então no exemplo do dia de hoje, né? Esse prato de comida é para satisfazer o meu ego ou é para satisfazer a minha alma? Né? Eu cheiro a comida, eu sinto gosto na comida, eu olho para a comida e vejo ela colorida, né? Ou simplesmente eu sou um trator, pego o garfo e vou colocando a comida rápida na boca e nem sinto o prazer da comida, que é o que fala então o processo de cura. São os seus atos, seus pensamentos, seus gestos serem para o Espírito Santo e não para o ego. O quarto tema então, além do corpo. Desloca-te a culpa da mente para o teu corpo. Então esse tema a gente tratou aquele dia, né? A culpa é do corpo ou a culpa é da mente, né? Enquanto eu vejo o corpo, a culpa é do corpo. Eu estou tratando de ego, de pecado. A mente não vê pecado. A mente não deveria ver erro. A mente não deveria ver sofrimento. Então quando fala você está deslocando a culpa para o corpo, significa, você está agindo de acordo com o ego e cada vez está ficando mais longe de Deus. Então é outra pegadinha aí do nosso dia a dia aí que o ego traz para a gente. O quinto tema é erro versus pecado. Aceitas o pecado e acredita que ele é irreparável. Bom, muito desses temas aqui vão falar sobre o pecado e eu vou falar pouco de cada um, né? Mas esse daqui é assim, se eu acredito no pecado, eu sou um pecador e eu acredito que todo mundo peca. Então, qual que é a ideia? É tratar o pecado como um erro, né? Eu errei, ele errou. Quem erra merece perdão, quem erra merece reparo, né? O pecado não, o pecado a pessoa tem que ser punida. Então vamos tirar o pecado, ele não existe. As pessoas erram e erram por desconhecimento. O sexto trata dos dois mundos. O perdão remove tudo o que ele não é verdadeiro. Bem parecido com o que eu falei no último slide, né? O que eu faço de errado merece perdão. O que o outro faz de errado merece castigo. Enquanto eu estiver olhando que há dois mundos diferentes, né? O meu mundo e o dos outros, eu vejo a separação.
Então esse tema fala sobre os dois mundos, que é o mundo que eu vivo, que é o certo, e o mundo que todos os outros bilhões, 8 bilhões que existe na população fazem, que é errado, né? Eu tô certo e os outros bilhões estão errados, né? Esse tema fala dos dois mundos, que é a minha visão distorcida da realidade. O sétimo fala, irrealidade do pecado. Só vemos o corpo e não vejo a alma. Estava até falando com o Bruno hoje, né? Na realidade, a gente olha para uma pessoa e vê o corpo. A gente não consegue ver a alma. E vocês vão se lembrar por quê. Sabe por que eu não consigo ver a alma? Porque eu não vejo a minha alma. A partir do momento que eu conseguir entender um pouquinho a minha pessoa, olhar para o altar que está dentro de mim, sentir a minha alma, saber o que é uma alma, eu vou olhar para o outro e vou ver uma alma também. Então, se eu não vejo o outro como alma, se eu vejo o outro como corpo, essa é a forma que eu vejo da minha pessoa também. Eu não me vejo nem assim, como é que eu vou ver o outro também, né? Vimos também o 8, né? O item 8 aqui, que é razão e percepção. O mundo que vemos é a projeção da mente. Bom, já falei isso no começo, né? Tudo aquilo que eu vejo é a minha projeção. Então, eu não vejo nada além daquilo que me ensinaram. Eu não vejo nada além do mundo material. Eu não tenho nenhum crescimento espiritual, porque eu não vejo além da razão que me ensinaram. Aliás, eu até fico bravo se alguém for me falar de alguma coisa que não existe. Se a gente for falar de sentimento, de meditação, esse cara tá doido, isso não existe. Não há comprovação científica. Então, enquanto eu viver nesse mundo que precisa ter razão para que eu veja, para que eu tenha a percepção, eu tenho a percepção distorcida do mundo espiritual, porque eu estou vendo na realidade um mundo material. O 9. A projeção faz a percepção. A percepção é o resultado de suas crenças internas. Eu estou feliz porque eu estou falando isso toda hora, vocês já devem ter escutado de mim que eu vejo o que está na minha mente, eu acredito no que me ensinaram. Eu não aceito que o outro pode ser assim, porque como que eu vejo é a verdade e como o outro pode ver uma coisa diferente do que eu vejo, né? Na realidade, está todo mundo enganado, né? Porque cada um faz a projeção daquilo que entendeu. Então a gente precisava se libertar um pouquinho dessa crença também do eu tô certo e o outro tá errado. O 10 é relacionamento santo. Se escolheres a liberdade da mente, não verás o pecado, né? A gente viu isso, acho que na penúltima aula, o que a mente projeta, né? A mente vai projetar exatamente aquilo que eu aprendi. E daí o que acontece? Isso vai virar até chegar no pecado. Então eu escolhi que o pecado é real, né? O tema então, quando ele fala relacionamento santo, é você dividir um pouco aquilo que está na tua mente. A tua mente deve estar voltada para o Espírito Santo e não para o mundo material. E aí você entra no relacionamento santo. Então, relacionamento santo, relacionamento, eu me relacionar com o Espírito Santo. Foca a tua mente naquilo que o Espírito acredita, que necessita para a evolução. Foca a tua mente para o teu Espírito virar o Espírito Santo. Foca a tua mente para encontrar Deus através do processo de correção. E aí a tua mente não vai estar com a visão distorcida. Relacionamento santo, você vai começar a relacionar com o teu espírito. É isso que tratou esse tema aí. 11. A salvação. Quando pensares como Deus, reconheceria a unidade entre pai e filho. Pai e filho, então, é o processo de filiação. Se eu não penso como Deus, eu vou acreditar, então, que eu posso sofrer, que eu posso ficar doente, que eu sou um pecador. Então, enquanto eu acredito nessas negatividades, eu não acredito que eu sou filho de Deus. Nós vimos muito isso daí também, né? Passo por aqui, então, só para deixar que se você acredita em Deus, você não é pecador. Se você acredita em Deus, você não sofre. Se você não acredita em Deus, você também não vai ficar doente. Aliás, você faz opção pelo sofrimento e pela doença. Pensa nisso aí direitinho. 12. Leis do caos. Né? O Edson gostou muito desse tema aí, lei do caos. Acho que ele se identificou. Crença em ilusões.
Erros pedem punição e tua mente acredita. O resumo então, é o fluxo da mente. Então, como é que a mente trabalha, né? Existe pecado, existe culpa, e ela vai gerando caos. Ela vai gerando caos, faz com que você não se cure e que venha o processo da doença. Então, esse é o princípio do caos liderado pelo ego. E a gente aceita, né? Depois nós vimos o 13, forma versus conteúdo. Os olhos do cérebro vê forma, não conteúdo. Infelizmente, tudo que eu vejo é do mundo material. Infelizmente, tudo que eu vejo é aquilo feito pelo homem. Então, tudo que é material, que foi feito pelo homem, não faz parte do mundo espiritual. Esse tema, forma versus conteúdo, né? Eu só vejo aquilo que o olho vê, não estou tendo crescimento espiritual. Eu até falei, né? Crescimento espiritual. Acreditar naquilo que não foi feito pelo homem. O que é isso? A natureza, os animais, a vegetação, né? Tudo isso que não foi feito pelo homem, ele faz parte do mundo espiritual. Eu tenho esse discernimento ou eu ainda acredito na caneta? Eu ainda acredito no casaco? Esse casaco me dá crescimento espiritual? Essa caneta me leva para o céu? Né? É esse que a gente falava, o forma e conteúdo. O quanto eu acredito nas coisas feitas pelo homem, pelo ego, e o quanto que eu não invisto nas coisas feitas por Deus. Bom, depois o 13, forma versus conteúdo. Os olhos do cérebro vê forma e não conteúdo. Bem parecido com o de cima, a gente viu também. 14, a transição. Perdoa, pois, o passado e deixa-o ir, pois ele já se foi. O que acontece? Para se libertar do perdão, quando que aconteceu esse erro? No passado. Se eu ficar vivendo o passado, eu nunca vou perdoar. Eu sempre vou acreditar que no passado ele fez alguma coisa errada, no passado eu fiz alguma coisa errada, no passado a minha empresa fez uma coisa errada. E eu vou viver o passado e vou acreditar que todos fizeram coisa errada e que ninguém é filho de Deus e que ninguém merece parou. Eu não quero mais viver no passado, eu quero viver no presente. Olha que frase legal. O passado já passou. Né? Vamos acreditar que no passado ele fez, eu fiz, a empresa fez o melhor que tinha que fazer. Eles não tinham a consciência que tem hoje. O passado já passou. Não acredito mais que o passado está no meu presente. Vou viver o presente, vou esquecer o passado. Esse é o princípio do perdão. Se você vive o presente e não foca no passado, você não vai acreditar que todo mundo é pecador. Eles fizeram o que tinha que fazer naquela época. Esquece o passado. Viver o passado está sofrendo. Bom, depois nós vimos o medo da cura, que é o 15. Quem perdoa é quem está sendo curado. Eu li essa frase, então, no início da aula de hoje, que quem tem que ser curado sou eu. Primeiro eu que tenho que receber a cura para ser curado. Naquele relacionamento com o outro, então, enquanto eu fico falando que é o outro que erra, enquanto eu fico olhando para o outro, para as coisas que ele faz, eu não estou olhando para mim mesmo. Não estou recebendo a cura. Olhar para mim é ser curado. Quando eu for curado, tudo vai estar bonito. E aquela velha frase, então, todos os pássaros vão cantar uma música bonita, todas as flores vão ter um odor bonito, todas as tintas, paredes vão ter cor bonita. Sabe por quê? Porque eu me curei. Eu me curando, eu vejo um mundo diferente. E hoje nós vimos aqui o 16º, testemunha do pecado. A oscilação entre dor e prazer ferindo o corpo. Se eu não tiver o discernimento que a comida que eu escolho vai ferir o meu corpo, o relacionamento que eu tô vai me ferir, a minha amizade vai me ferir, eu tô trazendo dor para mim mesmo. Dor gera sofrimento, que vai gerar uma depressão, que vai gerar uma doença. Eu escolhi a doença, então. Enquanto eu não tiver o discernimento que eu tô escolhendo tudo isso daí, eu tô ferindo o meu corpo e eu vou ser testemunha do meu próprio fracasso. O que eu quero? É ser testemunha de Deus, testemunha de um corpo saudável, de uma mente saudável, ou ficar me machucando, né? Vimos isso daí hoje também. E o último que vimos aqui, o 17, mentes partidas.
Os pecados do teu irmão merecem punição e o meu merece justiça. No Mente Partida a gente viu que eu faço tudo certo e os 8 bilhões de habitantes fazem tudo errado. Bom, esses foram os 17 temas que nós vimos dessa aula. Eu acho que tem muita coisa para evoluir dentro desses temas. Eu me vejo lendo esse livro de novo, eu me vejo, né? Pensando nessas formas de melhoria e queria também que você visse. Eu vou pedir para o Bruno deixar esse slide na tela e queria então que você falasse qual slide que te tocou mais. O que você investiria na mudança a partir de hoje, tá certo? Obrigado.